Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do livro Libertação. Lembrando que este livro é a sexta obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier através do espírito André Luiz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Valiosa Experiência, mas como fazemos sempre, vamos recapitular um pouquinho do capítulo da aula passada, que foi em aprendizado. Então, no capítulo passado, Saldanha estava lá contando para Gúbio como que ele se sentia, o que tinha acontecido na vida dele para ele estar ali desempenhando agora esse papel aí de verdugo, né? E nesse inteirinho chegou um médico lá no quarto da Margarida. Então estavam lá no quarto conversando quando esse médico chega. Ele chega e ele está acompanhado de uma entidade do bem, um espírito protetor dele, que vai tentar auxiliá-lo de alguma maneira, no caso Margarida, tenta auxiliá-lo todos os dias, e aí de alguma maneira ele consegue intuir aquele médico para orientar Gabriel que procurasse uma ajuda espiritual. Gabriel, querendo muito que a esposa melhore, né, vai procurar então essa ajuda. Nesse interim, enquanto o médico volta para casa, Gúbio dá a André Luiz a permissão de ir junto com esse médico encarnado e essa entidade protetora até a casa do médico, para o André poder estudar um pouquinho. Chegando lá, o André conhece então essa entidade que atende pelo nome de Maurício e era um enfermeiro quando na última encarnação, agora auxilia muito o médico, tenta elevar o pensamento do médico para que o médico possa se esclarecer, mas é muito difícil porque o próprio médico não está aberto. Lá na casa dele também a ex-esposa já desencarnada permanece no lar, obsidiando os filhos, dizendo que o lar é seu, é seu. Esse médico casou de novo, a sua esposa, ela também não tem o pensamento, o vínculo ali de apego ao lar, então eles discutem frequentemente. E quando ela dorme, tira um cochilo, o André vê que o perispírito daquela esposa mais jovem, nova, era totalmente diferente do que a imagem da pessoa encarnada, tá? E aí foi isso, então, na última aula. E agora vamos começar o capítulo 11, então. Atento à sugestão do médico amigo, no dia imediato pela manhã, dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas. O intuito de Gabriel, com certeza, era fazer o bem para Margarida. Só que o André coloca assim, que como a gente tem uma possibilidade ínfima, né? Ele coloca assim, sem restrição da gente poder pesquisar, escolher uma pessoa para nos atender. Então, assim foi também com o Gabriel. E a pessoa que ele escolheu para estar atendendo essa questão espiritual da Margarida, esse médium, ele não estava agradando, a escolha não agradou nem um pouquinho a Gúbio, porque o Google ele ficou preocupado e ele achou que aquela escolha não foi certa, porque aquele médium ele não tinha o pensamento elevado e a vontade de ajudar necessária. Esse médium ele não ia ter essa conexão ali com planos mais elevados. Então a ajuda dele não ia de fato ser uma ajuda para Margarida. É isso que o Gúbio fala. Ele fala assim: olha, a providência que o Maurício quis tomar, intuindo o Gabriel de estar procurando esse tipo de ajuda, foi muito válida, foi muito boa. Só que daria certo se o Gabriel tivesse procurado outra autoridade no assunto, vamos dizer assim, porque aquele ali, Gúbio não estava gostando nem um pouco. Mas o Gabriel não estava aberto a receber as intuições que o Gúbio tinha, porque ele não praticava muito a meditação, então ele tinha essa parte da sensibilidade muito fechada. Então ele não conseguiu receber a intuição que o Gúbio queria fazer com que ele desistisse, com que ele procurasse outra pessoa.
E ele foi. E aí o Gúbio e a equipe do André foram, claro, acompanhar de qualquer forma. Gúbio apreensivo, com certeza. Esse termo mediunidade foi estabelecido justamente após a codificação, que estabeleceu diretrizes para o bom uso desta faculdade. Tudo que se opor ao fim providencial da mediunidade é um exercício irregular. Então, o que seria o fim providencial? Pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, né, que agora estão no plano espiritual, recebermos ensinamentos, esclarecimentos e iniciações da vida futura e propiciar uma revolução ético-comportamental naquele que exerce a mediunidade e para aquele que recebe a mensagem também. E aqui alguns exemplos do exercício irregular da mediunidade. Então, quando a gente abusa, né, da mediunidade para fazer coisas ruins, né, empregar em coisas fúteis, aquela coisa de saber o que o namorado está fazendo, satisfação de interesses materiais, então quando a gente usa da mediunidade para amealhar recursos materiais e desviá-la do seu fim providencial. Então, assim, sempre que a gente não usa para se melhorar a si mesmo e para ajudar o próximo, a gente está desviando, tá? Dentre outras formas de exercício irregular da mediunidade, que a gente pode estar elencando aí. Então, se o médium não está disposto a ajudar de fato a outra pessoa, então se ele não está aberto a esse auxílio, se ele não busca se melhorar, ele é só um carteiro, um interlocutor, mas o que ele vai de fato fazer, né, com essa troca não vai atingir a finalidade precípua da mediunidade, que é auxiliar o outro de fato e melhorar a si mesmo. Então, assim, médiums, pessoas médiums, não necessariamente têm a moral elevada, são pessoas de conduta louvável, nem sempre, tá? Então nós temos desde um Divaldo Franco até qualquer um de nós que pode ser médium. Mas aí a moral não interfere em você ser médium ou não. Só que você se elevar e se melhorar moralmente é que vai fazer com que a mediunidade que você exerce tenha de certa qualidade ou não, né? Porque de fato a gente vem com essa faculdade para desenvolver essas possibilidades. Aí se a gente vai usar para isso ou não, aí depende do nosso livre-arbítrio. Então, esse professor que foi indicado, ele era, segundo a opinião do Gúbio, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, então ele sabia fazer esse contato, essa mediação, mas ele não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Então veja o motivo pelo qual realmente não se fazia útil aquela consulta. Alguns minutos antes das 11 do dia, encontramo-nos todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Mais 3 grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Rapidamente a equipe chegou então lá no consultório do psiquista, acompanhado do Saldanha e de toda a pleiade ali de espíritos obsessores da Margarida. Chegando ali, Saldanha começou a se inteirar em relação ao que ele ia fazer, como ele ia executar, sem também desgarrar um minutinho que fosse da Margarida. Ao chegar, André repara que o professor, o psiquista, né, ele tá atendendo num gabinete separado, numa sala separada, e o André vê que ele tá atendendo um doente mental, por conta das frases desconexas que aquela pessoa que estava lá dentro da sala com o professor falava.
O ambiente estava cheio de entidades desencarnadas que iam e vinham, uns trabalhando ali e outros acompanhando as pessoas que ali se encontravam. O André fala que as pessoas iam e vinham e ninguém dava muita atenção para a equipe deles ali mesmo. O Gubbio alegou assim algum interesse ali na sondagem do ambiente e então eles se desgarraram um pouco do grupo ali de obsessores, a equipe do Gubbio e do André Luiz, para eles poderem observar então o quadro ali daquele ambiente que eles tinham acabado de chegar. André Luiz apresenta para nós esse primeiro caso do cavalheiro, já de idade madura. Esse cavalheiro não estava nada bem e ele tinha números ovoides ao redor da cabeça dele. E ele mostra o que uma mente desequilibrada pode estar causando no corpo físico. Então ele diz que quando mais jovem, esse cavaleiro que agora ali se encontrava com os nervos em frangalhos, como descreve André Luiz, ele era um investigador de polícia. E ele abusou do ponto de autoridade dele para cobrar, para investigar, para bater, né, para muitas vezes só para ver a pessoa sofrer, então ele gostava de bater em pessoas, enfim, ele muitas vezes granjeou muito ódio das pessoas, das vítimas, né, com que ele acabou abusando com a sua autoridade. E aí, já chegando na velhice, começou a bater o remorso. E aqueles pensamentos que aquele senhor agora acumulava e se torturava, lembrando de tudo que ele tinha feito de leviano na mocidade, estavam de uma certa forma afetando os seus órgãos. Então ele já estava com alguns órgãos totalmente debilitados devido a essa desarmonia mental. Os órgãos mais frágeis e o fígado já estavam com visíveis sinais de modificações. O André e o Eloy ficaram olhando para o Gubbio assim, como que tentando perguntar se alguma coisa seria possível para solucionar o problema daquele senhor. E o Gubbio diz assim, que na verdade ele está sendo perseguido por ele mesmo, pelo que ele tinha feito e agora por como ele estava sendo. E somente a extrema modificação mental para o bem poderia conservá-lo ainda encarnado. Uma fé renovadora com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre. Conferir-lhe-ia, né, diretrizes superiores, dotando-o de forças necessárias para a restauração. Então, só se ele modificasse totalmente o quadro dele mental, começasse a fazer caridade, começasse a se instruir, começasse a ser uma pessoa melhor para ele conseguir continuar encarnado, senão ele não ia conseguir. Porque ele permanecia dominado pelos quadros malignos que ele tinha improvisado muito tempo antes, pelo simples gosto que ele tinha de espancar infelizes. É assim que o André coloca aqui para nós. E aí, a memória é um disco vivo e milagroso. Olha só, nossa memória, então, ela guarda essas reminiscências que a gente, principalmente o que a gente viveu agora, né? E ela fotografa as imagens de nossas ações, recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. E por intermédio dela, da memória, somos condenados ou absolvidos, dentro de nós mesmos. O assunto era sedutor, mas talvez para não acordar demasiada atenção em Saldanha e outros espíritos menos educados que nos contemplavam curiosamente, Gubbio discretamente começou a reparar em outro caso. A equipe seguiu se aproximando de outras pessoas encarnadas que ali estavam. Então eles viram ali uma senhora que estava sentada ao lado de uma jovem clorótica, assim, uma jovem magra, anêmica, parecendo que uma era a avó e a outra era a neta. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, a jovenzinha, qual
como se ela devesse estar custodiada por 2 guardas. A vozinha aflitivamente aguardava um instante para começar a consulta. A jovem ficava falando coisas que não faziam sentido, realmente ela não estava falando por si. Fios tênues de energia magnética ligavam o cérebro dela a um dos irmãos desencarnados que ali, irmãos no sentido espiritual, né, um daquelas pessoas desencarnadas que estava ali obsidiando ela. Ela estava absolutamente controlada pelos pensamentos daquele que ela estava ligada, a maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito, conversava a esmo, reportando projetos de vingança, com toda a característica de uma pessoa inconsciente. Aí Gúbio examinou ela e disse assim: encontramos aqui um quadro de um doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. Esta menina comprometeu-se gravemente no passado, então olha só, em outras encarnações ela se comprometeu. Ela desposou um homem e desviou o irmão num vicioso caminho. Então assim, ela casou com uma pessoa e provavelmente teve algum caso, algum afeto com o outro, fazendo com que um se matasse e o outro tivesse ficado louco. E agora ela reencarnou, mas eles ainda não perdoaram o que ela fez. Atualmente, a vozinha dela tenta preparar um casamento nobre, receando deixar ela sozinha no mundo, entregue a si mesma. Mas em vésperas da concretização desse casamento, ambas essas vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforrar, buscam impedir-lhe a união com essa, né, se esposar. O ex-marido, ultrajado, em fase primária de evolução, então ele ainda não compreende muito bem, ele não esqueceu a falta que ela cometeu. Então ele enche a mente dela com ideias dele, subjuga e requisita a presença na esfera em que ele se encontra. Olha só, gente, que caso surpreendente. E agora Eloy é que pergunta, então ele fala, e aí, será que tem alguma solução? Ainda existe alguma maneira de ajudar essa menina? E o Gubi diz, olha, ela não me parece muito bem encaminhada, porque ela exige renovação interior, e ao que eu acredito, aqui ela não vai conseguir. Em casos de obsessão como esse, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faz-se indispensável o curso pessoal de resistência. Não adianta retirar a sucata que perturba um imã quando o próprio imã continua atraindo a sucata. Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se persistíssemos no estudo em foco. Todavia, Saldanha de longe nos endereçava um olhar indagador, então era preciso seguir adiante. Discretamente, então, a equipe do Gúbio e do André Luiz disfarçaram ali, foram para um cantinho mais escurinho ali na sala, e eles identificaram que junto com esses 2 cavalheiros tinha uma entidade, e humilde aspecto, assim o André fala. E essa entidade, ela se dirige a Gúbio, dizendo que percebeu o tom vibratório da equipe ali deles, sabiam que eram entidades voltadas para o bem. Aí conversaram um pouco e essa entidade disse a Gúbio que tinha ido até ali para tentar de alguma forma auxiliar um dos cavalheiros que dava para perceber que estava num aspecto ruim, era um funcionário público que havia granjeado, ele era muito enérgico para ensinar, para educar, e aí ele amealhava ódio, amealhava raiva das pessoas que assim se sentiam ofendidas. E muitos espíritos acabaram perseguindo ele, obsessores. Na verdade, então, aquele cavaleiro estava ali para receber auxílio, mas ele ia receber o auxílio do próprio espírito protetor dele, que ia tentar ali fazer uma comunicação para auxiliá-lo.
E ele disse que o que ele precisava muito ser vitorioso na tarefa dele, por quê? Porque aqueles obsessores estavam tentando fazer com que ele recebesse uma orientação que ele precisava fazer uma cirurgia de retirada da vesícula biliar. E nessa cirurgia, eles iam fazer com que de alguma forma alguém se confundisse, alguma coisa acontecesse e ele entrasse em sepse durante a cirurgia e viesse a óbito. Então, olha o plano desses obsessores. Eles queriam fazer com que o senhor, sem o problema, se fizesse acreditar através de médicos, fizesse acreditar que ele tinha um problema para ele fazer uma cirurgia, e aí nessa cirurgia eles iam de alguma forma fazer com que as pessoas ali se enganassem e fazer com que o cavalheiro viesse a morrer. Então era isso. O André, ele queria muito poder continuar ali desenvolvendo a tarefa de observação, mas ele precisava retornar agora ali para junto do Saldanha para se inteirarem e auxiliarem a Margarida. Saldanha, nesse momento, assumindo ares de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Então, olha só, ele tinha conseguido fazer com que o professor ali não recebesse orientação dos benfeitores dele ali. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Em seguida, a elucidação que surpreendeu André rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Saldanha negociou então com esse anão, que atendia pelo nome de Expedito, algumas remunerações de forra e proveitos naquele cortiço lá onde o André e a equipe tinham ficado no primeiro dia. Então ele falou, olha, se você me ajudar aqui hoje, você pode ficar tranquilo que a gente está do lado de vocês precisando de uma ajuda, a gente se ajuda, vocês vão para lá que a remuneração de vocês será muito boa. Então houve uma negociação ali da parte do Saldanha. Ali no plano dos encarnados não foi diferente, então o professor já começou a negociar com Gabriel a quantidade, o valor expressivo que ele cobraria então pela consulta, e a gente viu que a mediunidade realmente ela não pode ter como fim, objetivo, amealhar recurso financeiro. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração. E aí vocês podem estar observando nessa imagem do projeto, imagem, todo o processo. Então, o vidente ali liberando ectoplasma, né? Parte ali do seu fluido vital, e a mente dele ali desligado do corpo físico, totalmente conectada à mente daquele anão, daquele pequeno que estava ali. Observem bem a figura. Com o médium desligado do corpo físico ali naquele momento, eles se colocaram a ouvir atenciosos justamente a argumentação daquele anão mais inteligente, cuja cooperação o Saldanha tinha requisitado. Então ele disse assim pro médium ali fora do corpo físico: volte, meu amigo, e diga ao esposo da nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, basta aliar o socorro médico. Então, olha só, o anão falando, não, ela é alguma coisa orgânica que ela pode resolver no médico. E o médium perguntou, não é uma obsidiada vulgar? Não é obsessão, caso de obsessão? Não, isso não, o anão disse. Esclareça o problema. O enigma é da medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Esta senhora é candidata aos choques na casa de saúde. Nada mais. E o médium pergunta, não seria lícito algo tentar em favor dela? Então a gente tenta fazer alguma coisa? E o anão disse, ora, você deve saber que cada criatura tem o seu próprio destino. Se a gente pudesse fazer alguma coisa, eu não ia ter ficado aqui falando com você, eu já tinha feito. Mais ou menos assim, né? De uma forma
nada gentil, vamos dizer, o que não caracteriza nunca comunicações de espíritos superiores. E aí, em relação à sublimação do médium, dos fenômenos ali visíveis, né? O André ele fala assim: nossa, mas a gente não tá vendo aí um fenômeno espiritista, né? Espiritualista. O Gubbio diz: sim, a gente está vendo um fenômeno de mediunidade. Porém, o intercâmbio aqui, a galera que está aqui, não tem nada de precioso, de bom para oferecer para quem vem receber. Então, não basta você saber se comunicar. Você tem que também elevar o pensamento e ter boa vontade para que a sua comunicação seja útil, para que ela seja de alguma forma proveitosa. O Gubbio termina dizendo então: daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram no intercâmbio entre os dois mundos. Então, por isso que a gente precisa ter essa sublimação, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Sensacional, né, pessoal, esse capítulo. Então, se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Então, certamente que a Margarida nada de útil conseguiu ali naquela consulta. Ela só conseguiu, de fato, adiar ali as possibilidades dela. E Gubbio com certeza ficou muito triste, né? Como ficaria feliz, pois ele vendo ali que o plano de Saldanha estava triunfando, para que de fato Margarida fosse para uma casa de repouso e lá viesse a óbito. Realmente a equipe espiritual que ali foi remunerada, que será remunerada depois pelos acordos de Saldanha, enganou o médium e, consequentemente, enganou a Margarida para ela não saber das obsessões de tudo que ela passava, então ela ir para essa intervenção cirúrgica. Quanta coisa os espíritos fazem, se organizam no plano espiritual para o objetivo que eles querem, né? Já pensou se a gente que é voltado ao bem tivesse tanta organização assim, quanta coisa a gente não podia fazer também? Bom, pessoal, espero que mais uma vez eu tenha podido ajudar vocês. Foi mais um capítulo do livro Libertação. Até a próxima!